considerado um descanso remunerado e depois repor essas horas quando voltar à atividade? Não, esse tempo que ele ficou em casa, se é trabalho, teletrabalho, né? Se é o home office, mas não tem o equipamento para ele fazer, ele vai ser considerado tempo à disposição e não tempo de descanso. Tá. E essa questão do banco de horas? Banco de horas existe? Como que ele deve ser gerenciado? Sim, há uma disposição que diz que poderá ser acrescidas poderão ser acrescidas até 2 horas a jornada de trabalho, a serem compensadas num prazo aí que a lei estabelece, até posteriormente, quando se encerrar essa questão de calamidade pública. Então, serão horas trabalhadas a mais que não serão recebidas, poderão até ser recebidas como horas extras, mas poderão ser compensadas assim que se encerrar essa situação atípica, esse quadro aí de calamidade pública. Certo. Então, falando sobre a questão de horários alternativos, é possível a clínica retomar suas atividades quando for pertinente e estabelecer assim uma escala de trabalho também e deixar essas horas que o funcionário está em casa para uma posterior compensação pelo banco de horas. Sim, tudo que ele trabalhou a mais nesse período vai formar esse banco de horas e poderá ser utilizado posteriormente. Eu encontrei aqui o Ou que ele prazo. trabalhou a menos, ele pode compensar depois com um limite de 2 horas de trabalho por dia. Isso. E o prazo para essa compensação é de até 18 meses, até após fim da essa questão. Certo. Sobre a questão sobre a questão de desligamento de funcionário. É possível a clínica realizar desligamentos de funcionários nesse período de isolamento social, que não está tendo contato físico, né? Fazer um desligamento à distância? Sim, é possível e infelizmente tem acontecido muito, né? Um quadro aí mundial, a gente vê nos Estados Unidos o número de pedidos de seguro-desemprego recorde, jamais visto, né? Mas é possível sim. Não precisa ter esse contato, isso pode ser feito, deve ser feito de forma expressa também, por comunicação por meio eletrônico, já que a dispensa é uma faculdade do empregador, né? É ele que tem o risco da atividade, é ele que assume aí, a gerência da empresa, da questão, então ele pode sim dispensar. Claro que ele vai ter que arcar com as parcelas rescisórias, tudo aquilo que é garantido aí por lei para o trabalhador. Perfeito. A única Sobre a questão do. recomendação é em relação à obrigação de fazer. As guias também devem ser disponibilizadas, ainda que de forma digital. A guia TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, CDSD, de seguro de desemprego, chave de conectividade e tudo mais. Perfeito. Quanto à questão do FGTS, houve alguma mudança? Sim, essa é uma medida para compensar o empregador aí na esperança de diminuir ou de mitigar os efeitos da crise e Ganhar um conseguir fôlego, aí, né? isso, menos demissões. Então, está previsto, quem quiser acompanhar pelo MP, o artigo 19, está previsto o diferimento do recolhimento. O que significa diferimento? É o adiamento. Então, a disposição é que fica suspensa a exigibilidade, esse pagamento das parcelas referente às competências de março, abril e maio, que seriam pagas em abril, maio e junho. Esse pagamento ele fica suspenso, ele não pode ser exigido e ele é parcelado em 6 vezes a partir de julho. Não é que Certo. vai deixar de pagar, está postergando em Está 6 parcelas. postergando, mas sem multas e juros, né? Você paga o valor de base, o valor original. Final sem nenhum tipo de correção. Perfeito. Isso A está dentro única da medida alteração, eu provisória? estou ligando com a última, parece que caiu. Você me ouve? Como? Estou te ouvindo, doutor. A sua imagem congelou para mim aqui. A única Estou te ouvindo. observação já ligando isso com a dispensa, é que essa suspensão de exigibilidade, se houver dispensa nesse período em que estaria suspensa esse pagamento do FGTS, se o empregado for dispensado, essa suspensão acaba. Então, o Ah, recolhimento que seria cancelado em 6 vezes, ele deve ser feito juntamente aí com a rescisão.
Porque essa prorrogação do pagamento do FGTS refere-se à folha de pagamento normal e não às rescisões. Isso, enquanto o empregado estiver lá. Perfeito. E aí, então, só recapitulando que elas são referentes aos meses abril, maio e junho, e aí podem ser pagos a partir de julho, correto? Em 6 parcelas, sem juros e multas. Isso. É isso? Correto. Isso. A Só haverá doutora... multa se atrasar uma dessas parcelas, uma das 6 parcelas aí, a partir de julho. Perfeito. A doutora Thalita Siqueira, ela pediu para repetir a respeito do banco de horas. E aí embaixo ela coloca um pouquinho mais detalhado, né? Que os funcionários estão em casa sem trabalhar e se essas horas podem ser usadas posteriormente, mesmo em feriados. Nós vamos ver sobre a antecipação de feriados, mas essas horas que estão à disposição deve ser remunerada como se estivesse trabalhando em casa. A Então, disposição, ou a é melhor princípio, colocar de férias, né, e sim. fechar um acordo, ou está sendo Uhum. considerado como home office e está rodando normal, né? Essas horas como à disposição. Isso. Ok. O doutor ia falar um outro assunto. Eu iria entrar já na antecipação de feriados, mas acho que nós vamos seguir já uma sequência. Tem alguma outra pergunta Não, antes pode dessa? falar. Pode falar sobre antecipação de É um feriados. ponto que vem sendo muito questionado, porque muitos entendem que o feriado é uma questão de repouso, uma questão até de saúde pública mesmo. Então, além desse banco de horas, a MP prevê a antecipação de feriados. Então, aquele dia que não seria trabalhado, num feriado não religioso, ele pode ser compensado agora. A pessoa não trabalha agora, mas vai trabalhar num feriado para frente. Perfeito. Isso é muito questionável em relação a essa questão da saúde pública, mas é essa a disposição da MP, aí cabe à gerência se vai correr esse risco ou não. É por isso que a gente tem orientado essa questão. Estou batendo um pouco nessa tecla, mas é porque ela é de ordem prática, né, para o consultório, de realmente colocar os funcionários que não estão mesmo sendo necessários dentro dos sistemas de plantões, dentro dessa questão das férias, para a gente entender o que está acontecendo e por quê. Passando esse período, o que a gente mais vai precisar fazer é o quê? Trabalhar. Né? Porque vai estar todo Uhum. mundo precisando retomar suas atividades econômicas, atender as suas agendas, os pacientes, e a equipe tem que estar totalmente concentrada nisso. E se a gente voltar, e ainda com os funcionários, com férias a vencer, né? Assim, No tendo que momento que mais compensar precisa. horas, fica realmente complicado para a gestão. Aí agora estou me posicionando como gestora, né? Porque a gente tem aquilo Não, que pode, legalmente, tem aquilo que é necessário para o dia a dia, para que as coisas fluam bem. Então, eu tenho insistido um pouco nesse aspecto, porque eu já estou pensando na volta, como que acontecerá. Porque, como eu falei, na área da saúde, é muito comum no final do ano a gente ter as férias coletivas para os consultórios. E assim, gente, é como as nossas crianças da escola, né? Elas estão agora paralisadas, estão tendo algumas atividades, mas esquece férias de julho, esquece férias completas em dezembro. Então, para o calendário escolar vai ser dessa forma, todo mundo, né, vai ter que se alterar nessa questão das férias, e para nós, no trabalho, também a mesma coisa. A gente não vai ter mais esse período, porque a gente vai ter que estar produzindo. Então, é melhor agora aproveitar esse tempo para se organizar. certo, concordo. Tem aqui a doutora Mariana perguntando se reduzir a carga horária do funcionário de 8 para 6 horas, posso utilizar essas 2 horas não trabalhadas posteriormente como banco de horas? É como se ela estivesse propondo aqui o modelo híbrido, né? Que ela coloca em home office com uma redução da jornada para depois ser compensada no banco de horas. Mas a gente já falou que não é o ideal. Aí vai entrar numa redução de jornada, né? Redução até poderia ser entendida como de salário também, porque são menos horas trabalhadas. Por enquanto, a recomendação é não fazer isso, é manter a jornada de trabalho exatamente como é no teletrabalho. Então, doutora Mariana, eu vou aproveitar a sua dúvida e fazer um comentário pessoal. Eu tenho assistido algumas lives assim de médicos que estão, né, assim, compartilhando as suas experiências com outros colegas médicos e falando sobre o que estão fazendo nos consultórios. E eu ouvi, de fato, alguns falando que estão colocando seus funcionários com jornadas reduzidas, né? Reduzindo a jornada de trabalho dos seus funcionários.
Só que isso é uma situação que merece extrema cautela. Por quê? Porque ela foi o artigo da medida provisória que caiu, foi derrubado. Ele está em discussão, deve vir uma medida provisória esclarecendo mais a respeito desse ponto. Então, tudo que você fizer nesse sentido, nesse momento, pode lá na frente ser questionado. Então, não é a melhor decisão, a mais segura para esse momento. Pode ser que amanhã mude tudo, porque a gente está vivendo um período, né, assim, de crise em que as coisas estão mudando rápido. Mas nesse momento, conforme o doutor Bruno aqui já esclareceu, envolve-se um risco muito maior. Isso tudo pode ser questionado à luz principalmente da Constituição. Aí é uma gestão de risco. Essa questão de redução de salário e de redução de jornada, nesse momento, é uma das mais arriscadas, é um dos maiores pontos aí um dos pontos mais controversos. Porque como a gente teve uma redução uma alteração benéfica em relação às férias, eu acho que a gente tem que fazer um bom uso dela. Porque antigamente você precisava de 30 dias para colocar o seu funcionário de férias, agora você coloca com 48 horas. Antigamente você tinha um mínimo, acho que era de 10 dias de férias ou mais. Quanto que era, doutor, antes? E agora são 5, né? O mínimo de férias. Agora são 5. Agora são Antes você 5. Antes tinha. era muito mais, né? Antes Era tinham de 5 também, mas outros de 10, de 15, na verdade. Então 15 era dias, mais antes era o dias. mínimo. Agora, com o É, mínimo de 5 dias, você já consegue colocar o seu funcionário. A atenção que tem que se ter para qualquer uma dessas medidas foi o que o doutor Bruno falou. Tem que ser formalizado. Então, tem que mandar um e-mail, uma carta, uma mensagem, né? Que fique registrado, junto com as documentações dos seus funcionários, de que ele foi informado da decisão da clínica. isso. Tudo, inclusive, se a decisão da doutora, agora o nome dela saiu da minha tela, mas se a decisão dela for por formar esse híbrido, esse banco de horas, isso tudo deve ser objeto de acordo. Qualquer decisão que altere o contrato de trabalho já vigente, dentro ou não, ou numa interpretação um pouco extensiva ou não da medida provisória, deve ser objeto de acordo e deve estar formalizado isso tudo por escrito. Perfeito. Doutor, tem uma outra questão, que eu não sei se ela se refere exatamente à medida provisória, mas ela é de ordem trabalhista, que é a questão de uma falta injustificada. Porque é uma dúvida que os médicos têm, sabe? Essa questão, assim, de um pouco tem o lado da insubordinação do funcionário que, né, como esse exemplo que eu dei, do paciente que tinha feito uma cirurgia bem na semana passada, que estava essa questão, né, de não para, o consultório, a clínica, mas o paciente estava no hospital e a assistente, né, a técnica de enfermagem simplesmente não compareceu. Existe alguma regulamentação assim sobre essa questão de falta injustificada? Ou seja, se o funcionário ele faltar dentro de uma determinada quantidade ao longo do ano, ele tem alguma penalidade em desconto das férias, de dia de férias? Existe isso? Existem as hipóteses já previstas na CLT, mas tratando aqui da CLT normal. calamidade, né, dos tempos de coronavírus, são aquelas já conhecidas, mas nós temos, inclusive, decisão liminar recente, mas válida para os servidores do comércio, mas já é um indício do pensamento aí do judiciário a respeito, dizendo que aquele trabalhador que não comparecer por suspeita de estar contaminado, para evitar e não entregar atestado, inclusive, mesmo sem atestado, para evitar comparecimento a poste de saúde, essa falta dele deverá ser remunerada, deverá ser entendida como Mas motivo aí a gente relevante. entende que foi justificada, né? Nesse Eu período de acho que calamidade, esse é o balanço. nesse período de calamidade se entende que é justificável, desde que comprovado aí o nexo da situação, né? Aí vai ter que ser visto aí caso a caso. Sim, eu estava dando uma olhada aqui nessa questão das faltas injustificadas da CLT e vi aqui que de 6 a 14 faltas ao longo do ano reduzem as férias de 30 dias para 24 dias. Então, se só comentando, porque assim, o médico muitas vezes ele se sente sempre na obrigação e com poucos direitos. Então, fica aqui um comentário, sabe? Assim, se você tem um absenteísmo alto na sua clínica, não sabe como lidar com isso, recorra a uma fonte segura de uma orientação jurídica, porque você também tem direitos, né? Existem sim as penalidades que podem ser aplicadas
E também, assim, como gestora, agora eu vou colocar a situação, né? Avaliar bem a situação, se esse perfil de uma pessoa que falta tanto, te deixa tão na mão, ele é tão essencial na sua clínica, a ponto de não poder realmente ser substituído por alguém que valorize mais, né? O posto de trabalho. O empreendimento tem que prevalecer, né? Senão não vai existir o emprego. Eu Exato. acho válido assim, A mas Cris, aqui do Rio de Janeiro, ela está perguntando o seguinte: como eu falei que é uma característica das clínicas e consultórios colocar os funcionários de férias coletivas entre dezembro e janeiro, ela está citando isso. Ela falou: Silvane, meus funcionários entraram de férias nesse período do início do ano, então ninguém mais tem férias vencidas. Pode-se fazer uma antecipação para esse momento agora né, de calamidade pública, que está todo mundo paralisado? pode, é justamente aquela antecipação que nós discutimos. Mesmo que não completo, não formado o período aquisitivo, as férias poderão ser concedidas de forma antecipada. Perfeito. Mesmo se o funcionário ele começou dentro desse mês, ainda está em período de experiência, Sim, correndo o para risco qualquer dele não situação. formar o período, né? Perfeito. E aí, tudo isso que a gente está conversando aqui, que está correlacionado com a medida provisória, lembrando do prazo, está válido, então, até 31 de dezembro de 2020. Ou se acontecer alguma mudança de uma nova medida provisória. Pode também ser revogada, a exemplo daquele artigo 18. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está com um tempinho agora, né? São 10 minutos aqui para a gente poder fazer alguns outros questionamentos. Enquanto vocês podem mandar novas perguntas aqui. Doutor Bruno, mais alguma questão que seja válida ser respondida? Eu acho que vale mencionar aí a suspensão das exigências administrativas, que são os exames admissionais e até mesmo demissionais. Perfeito. Isso aí veio para preservar os profissionais, para não ter aquele movimento, né, para estar em harmonia aí com o isolamento aí já discutido. Porque Mas essa é foi uma importante que decisão de transformar algo que era obrigatório em não obrigatório para preservar, de fato, né, a integridade física, a saúde das pessoas. isso mesmo. Mas isso, em relação ao demissional, ele só pode ser dispensado se outro tiver sido feito aí nos últimos 180 dias. Tem essa disposição também. Ah, tá. Então é como se o último tivesse uma validade de 180 dias. Se tiver dentro da validade, não, aí está dispensado o É, demissional, né? sim. Se o funcionário foi desligado hoje, ele está em home office, foi desligado remotamente, à distância. Se ele tiver com exame Uhum. periódico em dia, com até 180 dias, é isso? É Aí ele está isso. dispensado do exame demissional. Se ele não tiver com periódico Uhum. em dia, com uma validade inferior a 180 dias, Sim. é que entrou uma ligação aqui, me paralisou. Aí ele precisa fazer o demissional. Precisa. Isso é o jeito que está, o texto da MP é esse. Mas isso é também objeto de forte crítica. Há um grupo de estudo sobre essa MP, esse momento atípico na Justiça do Trabalho, numa das comissões da OAB, a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, em que participam diversos advogados, inclusive um juiz questionou justamente esse ponto aí. Se essa flexibilização pode ser feita diante daí do texto da Constituição, da necessidade de garantir aí a saúde pública, né, o bem-estar social. Perfeito. Bom, estou dando uma olhadinha aqui no nosso roteiro. Falamos, né, sobre banco de horas, falamos sobre férias coletivas, férias individuais, a questão do pagamento da insalubridade, vale refeição, vale alimentação. Então, basicamente é isso. Né? A gente Nós não explorou aqui falamos nesses aqui nossos minutos de live. Sim, doutor Bruno. sobre a disposição que eu acho relevante aí para as clínicas e para os médicos, é relativa àquela jornada de 12 por 36. Certo. Quem estiver acompanhando aí seria no artigo 26, é prevista a possibilidade de prorrogação de inclusão de horas complementares da 12ª até a 24ª. Então, além das 12 horas trabalhadas, o trabalhador pode ser exigido aí mais algumas horas dele, duas, em regra,
nesse período entre a 12ª e a 24ª, que pode ser objeto de compensação, a exemplo do banco de horas, ou pode também ser quitada aí como hora extra. Perfeito. Maravilha. É só lembrar também que, além de que, mesmo com essa possibilidade de inclusão de horas no intervalo, deve ser respeitado o repouso semanal remunerado. Então, tem que ter a folga mesmo assim. Doutor, uma última pergunta aqui, é minha mesmo, ninguém fez aqui essa pergunta. Sobre, por exemplo, o funcionário que ele teve contato com um membro da família contaminado, que a gente está falando agora sobre essa questão de coronavírus. Essa falta para ele cuidar de um membro da família que está contaminado, ela é justificada? Ela é justificada e ela deve ser remunerada. E entra naquela questão do atestado também. Inclusive, se uma pessoa contaminada tiver sido atendida e tiver que voltar para casa, né, com a confirmação do contágio, aquelas pessoas que residem com essa pessoa, aqueles parentes que estão no mesmo lar, podem fazer uso do mesmo atestado, não precisam pegar outro, e aí também é motivo de força maior, é motivo suficiente para afastamento remunerado. Porque quem teve, né, agora falando um pouquinho, a gente está entre os médicos, né, contato com o infectado, ele também deve entrar em 14 dias de quarentena. Então, também por isso que esse atestado do doente passa a valer para o membro da família, né, que mora na mesma residência. Isso, Perfeito. correto. Doutor Bruno, muito obrigada. Acho que todos os esclarecimentos, as perguntas que eu havia recebido por parte dos médicos foram muito bem esclarecidas, de uma forma assim, muito objetiva, muito lúcida. Só tenho a te agradecer por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Ivana, eu que eu agradeço e peço para que eventuais novas dúvidas podem ser feitas por comentários até na chamada da live ou qualquer outro canal. Eu estarei à disposição aí, ficarei grato em aprofundar o conhecimento. É uma situação nova para nós também, estamos trabalhando em cima disso. Estou aí à disposição. Muito obrigado pelo Perfeito. convite. Pessoal, passar aqui para vocês algumas instruções finais. Lembrando que lá, para quem ainda não se inscreveu, lá no link, na minha bio, né, no meu descritivo do Instagram, lá do meu perfil, tem um link que, se você não se inscreveu, você pode colocar o seu e-mail lá, que você vai receber o resumo dessa live aqui, com todas as perguntas e respostas feitas para o Dr. Bruno, que ele respondeu. A nossa equipe já está lá na sede, em home office, na verdade, né? Fazendo o resumo disso, e vai chegar no seu e-mail até amanhã, às 14 horas. Nós estamos fazendo isso para cada live. Então, deixe lá o seu e-mail para poder receber todos esses conteúdos. Se você ainda não recebeu o conteúdo das lives que nós já fizemos, você também pode mandar um e-mail para a gente, que a gente envia para você. O conteúdo de cada live está muito rico e, assim, suficiente para te ajudar a tomar as melhores decisões, estabelecer as melhores estratégias de gestão, né, e de enfrentamento mesmo desse momento que estamos vivendo. Amanhã, às 16 horas, eu estarei fazendo uma live. Não terei nenhum convidado comigo amanhã, excepcionalmente, porque nós vamos falar sobre planejamento estratégico. O nosso intuito é te ajudar a manter o seu consultório vivo, mesmo nesse momento de isolamento e distanciamento social. Você não está no seu consultório, mas você está na segurança da sua casa, do seu lar, para poder refletir, pensar e estabelecer algumas ações imediatamente para que o seu paciente se mantenha em contato com você, a sua equipe seja orientada e dirigida por você e que esse tempo seja aproveitado da melhor forma possível. Então, amanhã, às 16 horas, um planejamento estratégico para quem quer manter o consultório vivo, mesmo em períodos de isolamento social. Mais uma vez, muito obrigada. O Instagram já vai derrubar a gente aqui. Obrigada mais uma vez, doutor Bruno. E os vídeos do doutor Pedro já estarão disponíveis. Eu vou desligar aqui, já vou colocar os vídeos do doutor Pedro publicados no nosso feed, que ele vai estar respondendo questões importantíssimas sobre os direitos do médico e quais são os tipos de contrato que você pode renegociar, né? Quais são os seus direitos, o que você tem aí para poder usufruir também nesse período de fortes decisões. Mais uma vez, muito obrigada e até amanhã. Boa tarde a todos.